Alô pessoal, este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. E o propósito deste canal é reforçar o aprendizado de todos aqueles que têm a topografia como disciplina em seus cursos profissionais e aqueles que estão ainda estudando e já se formaram há muito tempo e esqueceram alguns desses conceitos. Eu demorei algum tempo até passar esse novo vídeo, porque eu estava me transferindo aqui para o Canadá, já estou transferindo, estou aqui hoje já é 28 de outubro de 2024, estou aqui no meu apartamento, vocês estão vendo aqui às minhas costas o Oceano Pacífico, estou aqui na cidade de Vancouver, e pretendo passar aqui o outono e o inverno e voltar ao Brasil já lá para abril. Então é daqui que eu quero transmitir continuar a fazer meus vídeos. Os últimos vídeos que eu fiz tratou de comentários sobre a NBR 13133 no que diz respeito ao nivelamento trigonométrico, né? E a sua revisão de 2021 em relação àquela NBR de 1994. Vou seguir o mesmo espírito da NBR de 13.133 de 2021, seguindo a linha da sua bibliografia. Na sua bibliografia há um tratado de topografia de Jordan, que é um dos melhores livros de topografia que tem, e ele trata de todos esses assuntos e a parte teórica, e é interessante que vocês possam ter na biblioteca de vocês esse livro do Jordan. Nós vamos ver nessa parte 1 a teoria da refração atmosférica. A refração atmosférica e atmosférica em si, propriamente dita, ele é um elemento muito importante para o topógrafo, para o profissional, porque é ali, nessa atmosférica, onde se fazem as medições de ângulo e de distâncias. E quanto melhor o topógrafo e o engenheiro e o hidrógrafo conhecerem como a atmosférica interfere na propagação da luz, da onda eletromagnética, melhor resultado ele vai extrair das suas medições. Então é interessante que o topógrafo saiba como é que a pressão atmosférica, a temperatura do ar, a densidade do ar, o seu índice de refração, como é que isso tudo vai interferir na propagação da onda eletromagnética. Então é interessante saber a teoria, porque a teoria é que faz o divisor de águas entre aquele profissional que só sabe apertar botões no aparelho, só sabe operar o software, mas não sabe nada do que tem atrás daquilo. Então eu quero dar a vocês essa base para que vocês sejam os melhores profissionais possíveis. Então, os vídeos serão, de certa forma, sempre longos, pesados, mas vale a pena investir. Aqueles que ainda não estão inscritos, se inscrevam, compartilhem esse vídeo com seus pares para fortalecer este canal e para que a topografia fique cada vez mais fortalecida também e conhecida entre os vários ramos da engenharia. Então, vamos ao vídeo, pessoal. Bom, então, depois da introdução que apresentamos, vamos tratar da refração da luz, visando chegar ao estudo da determinação do coeficiente de refração K, que é muito importante para os nossos estudos, né? Então, a teoria da refração da luz, nós estamos vendo aqui, já nessa capa, né, que a atmosfera, ocupada aqui por este bonequinho aqui à direita, ela refrata o raio de luz e faz com que o observador veja os objetos fora da posição que eles estão, normalmente mais acima. Eventualmente pode ser abaixo, porque
no dinamismo da atmosfera, pode haver uma inversão das camadas de densidade na sua composição e os objetos, as imagens serão vistas abaixo. Mas isso é um caso particular e o topógrafo e os profissionais devem estar cientes de quando isto acontece e por isso é interessante saber a teoria. Bom, vamos então, nesta parte 1, conhecer a trajetória do raio luminoso na atmosfera. Então nós estamos vendo aqui na parte da direita um corte vertical na atmosfera e temos aqui então uma camada BS infinitamente próxima de uma outra camada B'S. B'S', né? Então, um raio de luz que parte de A' e incide aqui na normal do ponto B, segundo um ângulo de incidência φ', ele vai desviar a sua direção ao encontrar um meio com a densidade, com índice de refração N, diferente daquele índice de refração N' da camada que contém esse ponto A'. Né? Essas duas camadas são infinitamente próximas e esses pontos B e B' também infinitamente próximos. Né? Vamos então fazer esse estudo. Nós estamos considerando aqui aquela hipótese do que o índice de refração aqui desse meio, dessa camada, ou abaixo dessa capa BS, esse índice de refração N é maior do que o N', então quando o índice de refração passa de um meio mais refringente para outro menos refringente, ele, no caso mais refringente, ele vai se aproximar da normal. Vamos ver isso. Então vamos ver isso aqui. Então digo eu aqui, teoricamente se pode seguir a trajetória de um raio luminoso na atmosfera, conhecendo em cada um de seus pontos a pressão e a temperatura do ar. Então é preciso conhecer em cada um dos pontos do raio luminoso a pressão e a temperatura. É lógico que na topografia nós não temos condição de fazer isso, de conhecer em cada um de seus pontos a temperatura, a pressão, a umidade do ar. Então nós determinamos a temperatura e a pressão nos pontos extremos, do lado que estamos medindo, lá da visada, e tomamos a média desses lados como sendo então dados constantes ao longo daquele percurso B'. Mas aqui na teoria, em cada ponto a temperatura e a pressão é diferente. Então, na teoria da refração da luz se empregam duas leis, uma teórica e outra empírica. A lei teórica é a lei de Snell, que diz que o seno do ângulo de incidência, φ', sobre o seno do ângulo de refração, φ, é igual à razão entre N e N', sendo N e N' os índices de refração do lado da camada BS. Né? E φ' e φ são os raios, os ângulos que o raio luminoso forma com a normal em B, segundo a lei de Snell, bem conhecida por todos aqueles que já estudaram óptica. Então, excepcionalmente, o índice de refração N vai ser maior que o N', que resultaria num ângulo φ maior que o φ', não permitindo que um observador aqui em C visse o ponto C', porque o raio luminoso iria divergir, iria se tornar mais elevado. Aqui o observador teria que se elevar para que pudesse ver o ponto ali. Mas isso é uma condição excepcional, mas que acontece na prática. Então, vamos continuando. A outra lei é empírica. Então, lei empírica ela não tem uma dedução matemática, né? Essa lei empírica ela diz respeito sobre o poder refringente
dos gases relacionados com a densidade da camada. Para o mesmo gás, aqui trata-se como gás, né, uma generalização do ar atmosférico, pode-se afirmar que, crescendo sua densidade, cresce o índice de refração. Então, quanto maior o índice de refração, maior a densidade daquela camada de ar. Sabe-se que o índice de refração do ar varia ao redor de 1,000300. Então ele varia nessas três últimas casas aqui do N. Para a construção da fórmula empírica, foi considerado o quadrado do índice de refração. Isso daí é empírico, então lá o engenheiro, o cientista, né, tratou desse caminho, né? Então, elevando ele ao quadrado, ficamos com 1,006, que pode ser desdobrado em 1 mais essa parte decimal. Então, trazendo 1 para o primeiro membro, ficaria n-1 é igual a 0,0006. Essa variável aqui do primeiro membro da equação, a ela deu-se o nome de poder refringente do gás, ou do ar, né? Pela afirmativa no retângulo acima, esse daí que está com o retângulo azul, crescendo a densidade do ar, vou chamar a densidade do ar aqui por essa letra grega θ. Então, crescendo a densidade do ar, crescerá esse termo N2, N ao quadrado menos 1. Então, as duas variáveis são diretamente proporcionais. Então, podemos simbolizar assim, N2, N ao quadrado menos 1, um símbolo aqui de proporcionalidade com θ. Para transformar essa proporcionalidade numa igualdade, adota-se um coeficiente C de proporcionalidade determinado em laboratório usando um gás que se conheça sua densidade e seu índice de refração. Então ficaríamos aqui, no caso, com essa igualdade. N2, N ao quadrado menos 1, igual a C que multiplica θ. Onde esse N ao quadrado menos 1 é o poder refringente do gás, ou do ar, né? C é uma constante, e θ é a densidade do gás, ou do ar, né? É preciso levar em conta que aquela trajetória do A', B', do raio luminoso sofre influência da temperatura do ar e das variações que ela experimenta com a altura e com a pressão atmosférica. A lei de Snell nos diz que a razão entre os índices de refração N e N', dessas camadas adjacentes, é constante. Então, aplicando essa lei empírica de N ao quadrado menos 1 igual a Cθ do poder refringente aos índices de refração, vamos ver aqui, então nós temos aqui que o N ao quadrado menos 1 é igual a Cθ na lei empírica, então aqui o N ao quadrado explicitado vai ter 1 mais Cθ, a mesma coisa, o N' explicitado vai ser N' ao quadrado 1 mais Cθ. Então, se o N sobre o N' é constante, então a razão entre os quadrados desses índices de refração também será uma constante, essa razão entre os quadrados. Então, a razão entre os quadrados, vendo aqui nessa parte aqui, será essa razão entre 1 mais Cθ e 1 mais Cθ'. Então, vamos dividir 1 mais Cθ por 1 mais Cθ'. Nessa divisão, eu vou recordar rapidamente a divisão de monômio por monômio, polinômio por polinômio, que isso é visto lá na sexta série do primeiro grau. Vou recordar aqui, né? Temos aqui o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Quer dizer, o dividendo dividido pelo divisor será igual ao quociente mais o resto. Então, temos aqui 1 mais Cθ dividido por 1 mais Cθ'. Esse é o algoritmo de Euclides para fazer essa divisão.
Então fazemos a divisão e 1 divididos por mais dá mais, 1 dividido por 1 dá 1. Então agora vamos multiplicar esse 1, esse do quociente, pelo o divisor e colocar com sinal trocado debaixo aqui do dividendo. Então está aqui. 1 mais 1 vezes mais 1 dá 1. Troco o sinal, menos 1. Mais 1 vezes mais c θ', troco o sinal, dá menos c θ'. Subtraindo aqui, nós anulamos aqui mais 1 com menos 1 e ficamos com o c' menos c'. Vamos continuar a divisão. Então, dividimos esse primeiro membro aqui por 1. Primeiro dividimos o sinal, mais com mais dá mais. C' dividido por 1 dá c'. Então, agora vamos multiplicar esse mais c' pelo divisor e trocamos o sinal, colocamos aqui embaixo aqui desse novo dividendo. Então, c' vezes 1 dá c', troca o sinal, fica menos c', e mais c' vezes c' vai ter c ao quadrado, θ vezes θ'. Somando, vamos anular esse c' com aquilo nessa soma. E aqui a soma indicada será menos c' menos c2θ'. Novamente vamos continuar a divisão. Então aqui será menos c' dividido aqui por 1, vai dar aqui menos c'. Vamos então multiplicar menos c' pelo divisor e colocar embaixo do dividendo com sinais trocados. Então, menos vezes 1, menos c', vezes 1 vai dar mais c', e menos c' vezes c' vai dar mais c ao quadrado, θ' vezes θ'. Somando, nós vamos anular essa soma aqui, e aqui ficamos com c2θ' mais c'. Bom, podíamos continuar indefinidamente, mas vamos parar por aqui. Teríamos então aqui um resto. Esse resto é a divisão, esse resto então é bem pequeno, porque é chamado infinitésimo de segunda ordem, porque nós íamos dividir esse c2θ mais c ao quadrado θ mais θ' lá pelo dividendo, né? Seria o resto. E o numerador aqui, reparem que esse θ e o θ' são bem pequenos, o c é bem pequenos, então o numerador é muito menor que o denominador. Então o resto é praticamente desprezível. Podemos ficar então dizendo que essa divisão, essa razão entre os quadrados dos índices de refração é igual a 1 mais c' menos c'. Continuando aqui. Então aqui vamos botar o c em evidência. Vai ficar então 1 mais c' menos θ'. Podemos escrever então que essa razão entre os quadrados dos índices de refração, nas duas camadas, é 1 mais c' menos θ', né? A diferença entre os ângulos de incidência e de refração, né? Colocando então aqui nessa forma, n sobre n' ao quadrado é igual a isso, nós podemos extrair a raiz quadrada e ficamos então nessa forma. Agora nós vamos, aqui nesse segundo membro, vamos lembrar a vocês uma propriedade da teoria dos limites. Então, limites, quando u tende a zero, de 1 menos u elevado a m, é equivalente a 1 menos mu, que esse u aqui é bem pequeno, ele tende a zero, que naquelas camadas infinitesimais, o ângulo de incidência e de refração são bem próximos. Então a diferença entre eles é muito pequena, tende a zero. Então esse 1 menos u, esse u vai ser c vezes esse parênteses, vai dar esse 1 meio vai multiplicar então o c,
1 menos MU, né? 1 menos C sobre 2, o U é esse θ menos θ. Então já botamos a expressão de outra forma. Vamos substituir, então, esse valor na lei de Snell. Seno de φ' sobre seno de φ é igual a, porque o n sobre n', lá na lei de Snell, substituímos em vez de n sobre n', 1 menos C sobre 2 θ menos θ'. Então vamos recordar aqui uma propriedade das proporções. A está para B, assim como C está para D. Então tem uma propriedade que diz assim: numerador menos denominador sobre o denominador é igual, na outra razão, C menos D sobre D. Isto é uma igualdade. É lei das proporções, isso é válido. Então, fazendo isso daqui, ó, esse segundo membro aqui, eu coloquei só para lembrar aqui, que ele está sobre 1. Então, vamos fazer aqui essa propriedade das proporções. A menos B será seno de φ' menos seno de φ. Seno de φ' menos seno de φ está para seno de φ, assim como esse numerador, menos 1 está para 1. Prosseguindo. Então, dela aqui, né? Então, esse menos 1 aqui cancelou com esse 1 e seno de φ' menos seno de φ sobre φ ficou igual a menos C sobre 2 θ' menos θ. Ficamos aqui direitinho. Então, eu vou multiplicar o primeiro membro aqui desta equação por 1. E 1 representado nessa forma. φ' menos φ sobre φ' menos φ. Isso é 1. Estou visando aplicar o conceito de derivada. Vai aparecer aqui o conceito de derivada. Então, reparem só. Multipliquei, então, por 1, nessa forma, e vou arrumar essa equação. Esse denominador aqui em φ' menos φ, eu vou passar aqui para baixo dessa fração seno φ menos seno de φ' e vou deixar aqui o outro no mesmo lugar, e não mexo em nada no segundo membro. Então, lembrando o conceito de derivada, o conceito de derivada diz o seguinte: o limite está aqui, seno de φ' menos seno φ sobre φ' menos φ, quando φ' menos φ tende para zero, isto aqui é uma razão incremental, esse φ menos φ' tendendo para zero, então isso é o conceito de derivada. Vai dar, então, a derivada do seno, que é o cosseno de φ. Então, isso vai dar cosseno de φ e, no caso aqui, φ' menos φ, né? Tá? Então, o limite, seno de φ sobre seno de φ menos seno de φ sobre φ menos φ, vai dar cosseno de φ menos dφ. Porque esse φ' menos φ é um infinitésimo. Ele tende para zero, então é um dφ. Então nós temos aqui já, apareceu aqui a derivada. Tá? Esse φ' menos φ é aquele lá, espero que estejam acompanhando. Então é válido escrever que θ' menos θ é um dθ. Estamos tratando tudo isso como infinitésimos. Então, vindo aqui para essa nova equação, né, nós temos esse primeiro membro, que será cosseno φ vezes dφ, e esse segundo membro aqui, que será menos C sobre 2, e aqui será um dθ, correto? Tá? Então, ele aqui. Tranquilo? Então, isso aqui vai implicar que esse dφ, tirando o dφ aqui dessa equação, vai ser seno de φ sobre cosseno φ, vezes dθ, direitinho. Então, seno sobre cosseno é tangente. Então, dφ, que é a equação diferencial da variação do ângulo do raio luminoso quando atravessa uma camada da atmosfera para outra, é dado por essa expressão. Então, essa variação dθ da densidade da camada de gás ou do ar, essa densidade será tanto maior quanto maior for a densidade dessa camada. Quer dizer, quanto maior a camada for, a sua variação será maior. É como se fosse uma população, um crescimento na biologia. Quanto mais micro-organismos se tem, a variação desses micro-organismos é muito maior quando a população já é muito grande. Isto é uma lei da natureza.
Então aqui se dá a mesma coisa. Então quando a densidade é muito grande, a sua variação também será muito grande. Então isso é representado simbolicamente por essa razão, dθ sobre θ. Isto é como se representa essas variações quando a variação é grande em relação a uma população. Então, multiplicando o segundo membro da equação, dessa equação acima aqui, por 1, multiplicando o segundo membro por 1, e vou botar 1 nessa forma aqui, θ sobre θ. Eu vou ter dφ igual a menos c sobre 2, tangente de φ dθ, θ sobre θ, que é 1, não estou alterando nada. Eu agora vou dar um novo arranjo a essa equação, coloco esse θ aqui para cá e deixo esse outro θ debaixo do dθ. Então fiquei aqui já com essa representação dessa taxa de variação da densidade da camada de gás ou da camada atmosférica. Está ela aqui. Essa é a taxa de variação. Por aqui. Então, para determinar a densidade θ do ar, determinar essa densidade θ para uma altura barométrica, essa altura barométrica é uma altura dada por um barômetro que está ligado à pressão atmosférica. E a uma temperatura T, então é usada a lei Mariotti-Gay-Lussac. Então essa é a lei que se usa nesse estudo dos gases na atmosfera. Na topografia, na geodésia, não se usa esse estudo dos gases da atmosfera usando lá o Clapeyron. O Clapeyron é mais usado lá para física e para química, para sistemas fechados, sistemas em que vai se produzir pressão em compartimentos para produzir vapor, para produzir trabalho. Ali na atmosfera, a lei de Mariotti-Gay-Lussac, ela é mais adequada, porque não estamos com um ambiente enclausurado, fechado. A atmosfera é praticamente um ambiente aberto, não é fechado. Então vamos ver a lei de Mariotti. A lei de Mariotti, ela diz o seguinte: numa transformação isotérmica, iso quer dizer igual, térmica, a mesma temperatura. Então, teria-se aqui, pressão vezes o volume é igual, num estado, é igual a pressão vezes o volume no outro estado. Intrinsecamente, aqui tem aquela equação de Clapeyron, né? PV é igual a nRT. Quer dizer, pegando dois estados do gás, ou da atmosfera, vai ser PV nRT num estado, PV0 vezes V0 nRT no outro estado. Como é o mesmo gás, o N e o R vão se cancelar, ficaremos com essa lei aqui da transformação isotérmica. Tá? Mas vamos preferir trabalhar do ponto de vista do Mariotti, não do Clapeyron. Então aqui tiramos o volume. O volume será esse volume inicial pela razão entre a pressão inicial, a pressão barométrica, ou a pressão do gás, né, do estado inicial e do estado final P. Entretanto, variando a temperatura de um gás, se o gás tem volume inicial V0 sobre uma pressão P0, estando na temperatura T0 a 0 grau, e se a pressão P0 tomar um valor final P, quer dizer, se aumentar a pressão nessa temperatura T, seu novo volume vai aumentar. Aumenta já considerando que o gás, o ar, aumentou de volume. E o gás aumenta de volume de acordo com um coeficiente de dilatação do gás, do ar. Coisa que nessas equações de Clapeyron, nesses sistemas fechados, não se leva muito em conta o coeficiente de dilatação do ar, mas ele está presente.
Está aqui. Então, o volume final será esse. Aqui com 1 mais ΔT. Né? Está aqui. V sobre V0, P0 sobre P, 1 mais ΔT. O coeficiente alfa é o coeficiente de dilatação do volume inicial do gás ou do ar, quando a temperatura variou de T0 para T, de 0 grau para T. Então, a lei de Gay-Lussac agora será, no caso aqui, vai sair a lei de Gay-Lussac. Essa aqui é a lei dos gases, de Gay-Lussac. O volume final será o volume inicial 1 mais ΔT. O coeficiente de dilatação do ar, ele é determinado, né? já foi determinado há muito tempo, ele tem esse valor, 0,003665, que é igual a essa fração exata aqui, ó, 1 sobre 272,851. Dividindo isso vai dar esse 0,003665. Este coeficiente é o mesmo, muito aproximadamente, para todos os gases presentes, e também se pode aplicar ao gás carbônico, né? E o vapor d'água que existem lá na atmosfera. A lei de Gay-Lussac se escreve mais frequentemente de outro modo, aproximando o denominador da fração anterior para 273, que é o coeficiente de dilatação do gás. Então ele se escreve aqui, ó, 273, tá? Mais T. E fica essas duas formas para escrever. Então está aqui a fórmula de Gay-Lussac. Então estou olhando para a fórmula, a gente vê, aumentando a pressão, passando a pressão de P0 para P, o volume, a pressão aumentando, o volume vai diminuir, porque ela está no denominador. A temperatura aumentando, o volume vai aumentar, que o gás vai se dilatar e vai aumentar o volume. Então, olhando para a expressão, basta ler o que as variáveis estão dizendo, que nós interpretamos literalmente o que a lei, essa lei de Gay-Lussac está dizendo. Né? Então, essa expressão 273 mais T, ela é denominada temperatura absoluta, comumente chamado zero absoluto. Normalmente, né, associou-se aquele zero absoluto lá, pelo qual se pode expressar a lei de Gay-Lussac, dizendo que os volumes de uma quantidade de gás ou de ar a pressão constante, então estão entre si como suas temperaturas. Tá? Variam com as suas temperaturas. Agora vamos determinar a fórmula da densidade do gás. A densidade do gás. Muita gente escuta falar em densidade e lembra logo, a densidade é massa sobre volume. Então é a massa do gás sobre o volume do gás. É a massa do gás, então vai ser lá a massa molar sobre seu mol. Mas aqui no caso, na topografia, seguiu-se um caminho diferente para chegar ao comportamento dessa densidade do ar na atmosfera. Então, partiu-se da definição universal de densidade. Densidade θ é massa sobre volume. Então, a densidade, essa densidade. Num outro estado, uma outra densidade θ0 seria a massa sobre o volume V0. Você variando o volume, uma massa constante, a massa não varia, varia a densidade. A densidade é que varia ao variar o volume. Né? Fazendo o volume de V para V0, a densidade vai passar de θ para θ0. Então, fazendo a razão entre as duas densidades, esse estado inicial e no estado final, nós podemos cancelar a massa, que a massa é constante, e temos aqui que a razão entre as densidades vai ser inversamente proporcional à razão entre os volumes. Né? Densidade, literalmente aqui, densidade de um gás ou do ar e seu volume são inversamente proporcionais. Se a massa
Aumentar no mesmo volume, a densidade aumenta. Mas a razão entre o estado inicial e o estado final não se altera. θ0 sobre θ permanece constante. Tá? Então, a lei de Gay-Lussac, em termos de densidade do gás, fica V igual a V01 mais αT. O V sobre V0 vai ser 1 mais αT. Então, temos aqui θ sobre θ0, né? Está aqui, θ sobre θ0 é V sobre V0, V sobre V0 é 1 mais αT, então θ sobre T0 é 1 mais αT. Está ela aqui, uma fórmula que relaciona as densidades no estado inicial e no estado final com, no caso, a temperatura e a dilatação do gás. Unindo a lei de Gay-Lussac em termos de densidade com a lei de Mariotti, então unindo ficamos com essa expressão aqui, lei Mariotti-Gay-Lussac. A razão entre os volumes, V sobre V0, é igual, é inversamente proporcional às densidades do ar ou do gás, θ0 sobre θ, e é, no caso, o V sobre V0, inversamente proporcional às pressões iniciais e finais, 1 mais θ0. Então, isso está aqui, essa lei geral. Né? Essa lei geral, em termos de temperatura absoluta, podia se botar aqui, ó, como V sobre V0 é 273 mais T sobre 273, então V sobre V0 seria T, seria a temperatura absoluta, em relação ao zero absoluto, medido em Kelvin, mais T sobre T. Então, temos, continuando aqui com essa lei. Então, essas leis aqui, nós resolveríamos toda a parada. Então, fórmulas derivadas das igualdades anteriores. A razão entre as temperaturas absolutas vai ser a razão entre a pressão inicial, a pressão final, 1 mais a dilatação do gás ou ar vezes a temperatura. A pressão final vai ser igual à pressão inicial vezes a temperatura absoluta sobre a temperatura mais o acréscimo que se deu em relação ao estado inicial da temperatura, 1 mais a dilatação do ar vezes a temperatura aqui que ultrapassou o estado inicial. Então, a pressão final, que é esse P, de um gás ou ar, de coeficiente de dilatação alfa e pressão inicial P0, se a temperatura absoluta T sofre um acréscimo T, a pressão final será P. Vai aumentar. Aumentou a pressão, a temperatura, aumenta a pressão. Diz aqui, a lei dos gases afirma que a pressão exercida por um gás é proporcional à sua densidade e temperatura absoluta. Isso falando em palavras, o que a fórmula está dizendo. Assim, um acréscimo na temperatura ou na densidade causa um aumento da pressão, se a outra variável, densidade ou temperatura, permanece constante. Então, sabendo ler o que as variáveis da fórmula estão falando, em termos do que é diretamente proporcional, inversamente proporcional, não há problema nenhum. Então, o resumo da lei dos gases é esse. Temos aqui a expressão geral, e daqui saem-se essas razões, essas proporções parciais dessa geral aqui. Então, daqui saem essas leis entre as densidades. A densidade θ sobre T0, P0 sobre P, 1 mais αT. Daqui, então, nós podemos tirar a expressão da pressão final, que seria a densidade do ar ou do gás, ou a densidade inicial, P0, 1 mais αT. E aqui, a densidade do ar é igual à densidade inicial, P1, P sobre P0 mais αD. Então, reparem que a densidade do ar, a densidade de um gás, a densidade do ar, não é simplesmente massa sobre volume. Ela depende da densidade inicial que se tinha considerado,
da pressão que se está aplicando, de uma pressão de referência, onde aquela densidade foi aferida, aquela densidade inicial, mais a dilatação desse gás vezes a temperatura. Leva-se em conta a dilatação do gás ou a dilatação do ar. Então, a lei dos gases afirma que a pressão exercida por um gás é proporcional à sua densidade θ. Isso é o que as fórmulas estão falando. Aqui só está traduzindo as fórmulas pelo que elas dizem lá, e a sua temperatura θ. Assim, um acréscimo na temperatura ou na densidade causa um aumento na pressão. Aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Aumentou a densidade, aumenta a pressão. E a outra variável permanece constante. Por outro lado, se a pressão permanece constante, diminuindo a temperatura, vai aumentar a densidade e vice-versa. Quer dizer, se a pressão permanece constante, se essa pressão permanece constante, diminuindo a temperatura, vai ter que diminuir, vai ter um aumento da densidade. Né? É o que diz essa lei aqui. Diminuiu a temperatura, para P ficar constante. Para P ficar constante, se a temperatura diminuir, se o numerador aqui diminuir, tem que diminuir o denominador, na mesma proporção. Então a densidade tem que diminuir, se quiser manter a pressão constante. Então a equação diferencial completa da trajetória do raio luminoso. Então, partindo da diferencial do ângulo de incidência φ do raio luminoso, com a normal a camada determinada empiricamente para o ponto P, temos ela aqui. Já vimos que para determinar a densidade θ do ar para uma altura barométrica, né, B, que é igual a pressão, e uma temperatura T usada na lei Mariotti-Gay-Lussac, nós temos aqui a densidade, está aqui, né? Então, nessa equação acima, vamos considerar a pressão barométrica inicial P0, aquela que ocorre no nível do mar. Então, P0 é que ocorre no nível do mar. E substituir a densidade θ pela equação diferencial dφ na trajetória do raio luminoso, considerando a pressão P0, aquela ao nível do mar. Então, nós temos a densidade T0, vai ser esse P0 aqui na fórmula da densidade, que já vimos, será os 760 milímetros, 1 mais ΔT. Então, aqui a equação diferencial da trajetória, da variação da trajetória do raio luminoso, vai ser, então, menos C sobre 2, substituindo aqui todo o que temos na equação. Essa equação aqui, com 660, tangente de θ, dθ sobre dφ. Então, dφ, repetir aqui, estamos ele aqui, né? Esse coeficiente, menos C sobre 2 sobre θ0, ele está referido à densidade inicial do ar. Este coeficiente é constante, ele foi denominado constante de refração, e chamaremos C0. Bessel, um grande matemático e geodesista, atribuiu a ele, para uma pressão P, uma leitura no barômetro B, correspondente a 760 milímetros de mercúrio, e 0 grau, e a 0 grau na temperatura, essa constante de refração foi determinada, então, experimentalmente, ficou sendo chamada o valor dela, 0,00029269. Então, na expressão acima, o símbolo alfa, nós já sabemos, representa o coeficiente de dilatação do ar, e o coeficiente de dilatação do ar é esse 0,003665, nós já sabemos. Então, levando a constante de refração na equação diferencial da trajetória do raio luminoso, então é a equação diferencial dessa diferença, da diferencial dessa variação da trajetória do raio de luz, nós temos que esse dφ
é dado por essa expressão aqui. Então, nessa equação acima, já vimos, faremos o C sobre 2T0 igual a C0. Então, dφ tem essa expressão aqui. O B é pressão barométrica, é o P, né? Aqui no caso B, lido com barômetro, sobre 760, dθ sobre C tangente de φ. Pela figura ao lado, nós estamos vendo o quê? Esse dA aqui é uma distância entre as duas normais ao ponto B e ao ponto B'. Esse dA é infinitamente pequeno. Esse dH é a diferença de altitude entre essas duas camadas, BS e BS'. Então, o dA vai ser igual ao dH vezes a tangente φ, nesse triângulozinho pequeno aqui. Cateto oposto é igual ao cateto adjacente vezes a tangente do ângulo φ. Tá? Tá ele aqui. Então, multiplicando por 1 sobre dA ambos os membros da equação diferencial de dφ, vamos multiplicar ambos os membros sobre 1 sobre dA, 1 sobre dA daqui, 1 sobre dA dali, e arranjando aqui, nós vamos ter aqui, esse 1 sobre dA é dH vezes a tangente φ, então, simplificando tangente φ com tangente φ, nós ficamos com essa expressão dφ sobre o dA, quer dizer, a variação da direção do ângulo numa distância infinitamente pequena da sua trajetória, tem essa equação aqui, menos C0, ou pressão barométrica sobre 760, 1 mais αt, 1 sobre a densidade, e aqui o gradiente da densidade com altura. E aqui o significado dessas expressões. Esse dφ sobre dH é a variação da direção do raio luminoso. Variação da direção do raio luminoso numa pequena distância dA. Isso daí é aproximadamente o inverso do raio de curvatura do raio luminoso. É a definição de curvatura, igual o inverso do raio L, do raio da luz, do raio luminoso. Θ é a densidade do ar ou do gás. Quanto maior a densidade, menor será a curvatura. Quanto maior a densidade, mais o raio luminoso aqui na outra camada se aproxima da normal, então a curva vai fechar mais. Então o raio de curvatura da luz será menor ainda, vai diminuir. O dθ sobre dH é a taxa de variação da densidade do ar com a altitude. A densidade do ar varia com a altitude, é o gradiente da densidade com a altitude. Gradiente de θ com H. Quanto maior for, maior será a curvatura do raio luminoso, porque é diretamente proporcional aqui à curvatura. Quanto maior for esse gradiente, vai variar aqui o outro. Alfa é a densidade do ar, é a coeficiente de dilatação do ar ou do gás, e T maiúsculo é a temperatura absoluta do gás em graus Kelvin. Aumentando a temperatura, diminui. Quer dizer, aumentando a temperatura, diminui a curvatura do raio luminoso. Se aumentar a temperatura, ele está aqui no denominador. A temperatura está no denominador. Se aumentar, então o valor da fração diminui. Isso quer dizer que a curvatura diminui. Diminui a curvatura. Enfim. Bom, senhores, era isso que eu tinha que falar a vocês nessa aula. É uma aula teórica, mas é interessante que saibam esses conceitos. Nas outras aulas vamos continuar com a teoria, para depois procurarmos fazer exercícios práticos para ver como é que isso se aplica na prática. Então não se esqueçam de se inscrever e compartilhar esses vídeos. Então até a vista, pessoal.